o ciclo é de 11 anos. Para quem não sabe, a gente acabou de entrar num ciclo, né? No máximo de um ciclo, que é o tal do ciclo 25, né? Exato. E, cara, o que eu tava pensando é o seguinte: há 11 anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia, né? De imagem, né? Agora mudou muito. Em 11 anos, 11 anos, cara, o que era o celular? Pensa aí, pessoal, como que era o seu celular há 11 anos atrás? Então, esse ciclo, eu acho que vão ser as imagens mais bonitas que a gente já viu até agora. Não vai ter. Porque há 11 anos atrás você não tinha essa capacidade. Por exemplo, você já tinha astronauta na ISS, mas você não tinha nenhum cara que fez uma imagem dessa, né? Tinha algumas imagens. Mas, é claro, a qualidade das câmeras mudou muito. Mudou muito, cara. Evoluiu. Isso aí vai ser excelente, né? Para o estudo das auroras, né? Mas não só disso. Tu sabe que é até legal procurar alguém que esteja um tipo de iniciativa que eles querem utilizar, por exemplo, câmeras ou dispositivos móveis para várias áreas diferentes da ciência, né? Uhum. Por exemplo, mesmo... Não sei se você lembra do eclipse que teve, acho que uns 2 anos atrás. Sim. Nos Estados Unidos, eles coletaram muitas imagens de Fizeram amadores. Um estudo gigantesco isso, Isso é uma parte muito legal, porque é uma área nova, né? Que você passa a ter dispositivos móveis. Basicamente, onde você está, tem um observatório. Exatamente. Onde você está, tem um observatório. Então, esse aí, o Tomás Pesquet voltou antes de ontem, da estação. Paraquedas dele deu uma... mas tá tudo bem. Ele já chegou na França, até tiraram a foto dele na França e tudo. E, cara, foi um espetáculo isso aí, foi o fim de semana. Então eu brinco com o pessoal, deu lá, cara, corre pra Noruega, como passar. Dá tempo de você chegar lá e ver. E agora é o período também que começa, né? Porque tem um período que você não vê, que é quando lá tá muito claro, né? Exato. Tem que estar... Tem que estar de novo, tem que estar escuro, que é agora, né? Que tá começando a escurecer. E, cara, isso é sensacional. E o sol tá ativo. Primeira coisa, nós vamos morrer todo mundo por causa disso? Porque eu posto, cara, aí o pessoal vai falar, cara, e aí? O que vai acontecer? Qual que é o perigo disso? Eu falo, cara, relaxa, cara. É só vai pra Noruega e fica lá vendo a aurora. Então, é uma pergunta capciosa, né? Depois todo mundo morre, só que eu errei aqui. Mas o que acontece é que, a princípio, tem estrelas muito mais ativas do que o Sol. E parece que o Sol está numa faixa de atividade bem menor do que essas estrelas. E é claro, vamos dizer assim, um evento desses, a gente não tem 30, 40 anos de observação, né? Então é realmente muito difícil de entender todo o range de variação do Sol, mesmo do Sol. Uhum. Então, aparentemente, o Sol não vai ter um evento desses, como se observa em outras estrelas, que seria capaz, por exemplo, que eu tinha comentado, de danificar, vamos dizer, ou reduzir significativamente a nossa camada de ozônio, por exemplo. Que essa é uma preocupação, né? Tirou a camada de ozônio, protege muito a Terra. Isso realmente é uma possibilidade real. Se tivesse um evento, como foi observado em algumas estrelas, a gente teria um grande problema. Mas, por outro lado, tem todos os nossos sistemas tecnológicos. Exatamente. Então, você Hoje nós estamos mais susceptíveis a qualquer coisa, né? E a gente tinha falado de satélites. Você realmente tem impacto da atividade solar em satélites. Tem um fenômeno interessante, que quando ocorre um evento desses, a energia é depositada no topo da atmosfera, de maneiras diferentes. O próprio flare, que a gente já comentou antes, ou o efeito Joule na atmosfera, no topo da nossa atmosfera. Uhum. E o que acontece? A atmosfera expande quando tem um evento desse. E esse foi, por exemplo, uma das causas que levou a estação espacial, como que era, logo na década de 80 lá... Skylab? A Skylab. Ela caiu justamente em decorrência de um conjunto de eventos desses. O que acontece quando expande a atmosfera... sim, aumenta o arrasto. Aumenta o arrasto. Sim. E você acaba... Se você não manobra, né? Se você não manobrar ela para um pouquinho mais alto, exato, ela pega o arrasto ali da atmosfera. Exato. O mesmo acontece com satélites também. Uhum. Então, tem várias maneiras diferentes de ter esse tipo de influência. Então a galera que pilota, meus amigos pilotos de satélite lá,
eles têm que estar ligados em tudo isso, né? Exato, tudo isso é monitorado, né? Existem modelos de previsão e no projeto do satélite se leva tudo isso em conta. Quanto vai ser o arrasto, isso até para calcular o tempo de vida do próprio satélite, né? E Então, até ver quanto que ele aguenta de tempestade geomagnética. Tem isso, então, né? tem todos esses fatores, né? Porque um dos pontos que eu tinha mencionado, você tem um evento desses, você tem combustível, você consegue reposicionar o satélite. Mas se você tem combustível para 5 anos Não e pode ocorre ficar toda hora. uma série desses eventos e você tem que estar reposicionando a plataforma, você acaba diminuindo o tempo de vida da missão, né? E daí tem os outros efeitos diretos na eletrônica que a gente já tinha falado um pouco antes, né? Isso. Aí aconteceu na Terra, em 1859, se não me engano. Isso, Foi, né? efeito. Um evento muito famoso, pessoal, que é o evento de Carrington, que a gente chama. Que foi uma grande ejeção dessas aí. E que quando essa massa toda chegou na Terra, acabou queimou, né? Queimou toda a rede de telégrafo, né? Isso, se eu não me engano, ocorreu esse tipo de evento, porque daí um ponto bastante interessante que a gente viu a aurora ali, e essas redes de telégrafo, elas estavam justamente no hemisfério norte, claro. e principalmente suscetíveis a essas regiões. A gente tinha comentado antes de efeitos de indução de corrente na superfície, né? Então, um dos problemas é justamente a geração de correntes, e no telégrafo você tem longos Claro. sistemas de transmissão, né? Isso também acontece com sistemas de transmissão de energia elétrica. Isso aí. Então, uma das áreas de pesquisa é justamente esse tipo de efeito em sistemas de transmissão de energia elétrica. Um evento bem menor do que o de Carrington, foi em 89 agora. Já deu uma panezinha, né? Exato, acho que no Canadá e Isso. nos Estados Unidos também. É claro que nunca é um evento só, né? É porque É um gatilho, eventos, né? Isso. Esses eventos eles podem acontecer meio que em cascata, né? Isso. Vários deles, e aí a somatória de tudo isso acaba perturbando tudo, né? Isso e mais a própria configuração do sistema de transmissão, né? Sim, Porque se claro. você não tem sistemas para barrar a propagação do efeito, Ele vai embora, né? é o mesmo que acontece aqui quando ocorre um problema no meio do nada lá. Lá e no se meio propaga. Isso aí cai uma linha lá, vem tudo embora, né? Vai propagando para tudo. Então, em 89 foi mais ou menos isso. É claro que você imagina a corrente induzida nesse sistema. E outro problema é que elas não são correntes DC, né? Não são contínuas, são flutuações. E a flutuação acaba gerando, então, as correntes. Então, induz na Terra e a corrente induzida na Terra acaba induzindo nas linhas de transmissão. Linhas. Olha só. Então, é isso aí. Então, em 1859 teve esse o Carrington que queimou tudo, porque a tecnologia na época era essa. E agora o pessoal fica com medo do apocalipse, né? Apocalipse da internet. Eu fiz vídeo no canal, o Schwarza também, salve pro Schwarza, também fez vídeo no canal dele. Porque foi um negócio que o pessoal... Acho que o cara soltou um artigo falando da intensidade de uma tempestade que poderia causar, numa tempestade solar, que atualmente, devido à quantidade de tecnologia que a gente usa, Exato. tudo ligado na internet, causaria tipo uma pane global. Ia ser um caos, né? Tem vários estudos já que analisam o impacto econômico. Isso mesmo. Tem um colega nosso, o Joaquim, que é o chefe da divisão de clima espacial do INPE, ele comenta: quer saber como seria um evento desse? Você lembra da greve dos caminhoneiros? É aquilo ali, Caramba, cara. é um impacto econômico bastante grande, né? É violentíssimo, tá vendo, pessoal? Por isso que a gente tem que colocar coisa no espaço, para estudar, para entender. Porque vai salvar a gente aí do apocalipse zumbi, não. Apocalipse da internet. Vai todo mundo virar quase zumbi. Porque não vai ter internet, cara. Imagina, o pessoal vai ficar doido, né? Há 3 semanas atrás os negócios saíram do ar, o pessoal já ficou meio zureta. Imagina dar um negócio desse, né? E fora disso, a gente tem tripulações no espaço, né? Isso. Aí o pessoal costuma evitar fazer caminhada espacial quando tem, né? Mas tem todo um procedimento, né? E o pessoal não comenta muito, mas você tem essas partículas que estão
aprisionadas nos cinturões de radiação, elas estão cruzando o corpo dos astronautas lá. Exato. Então, se você pergunta, por exemplo, para o Marcos Pontes ali, ele vai te dizer que ele vê clarões de tempo em tempo lá, mesmo com o olho fechado, com tudo. Ele ainda tem... E isso que ele ficou pouquinho tempo. Não, ainda. não, agora não, mas quando ele estava... quando ele estava, né? Quando ele estava, entendi. possivelmente ele... Era essas coisas atravessando ali. Exato. Possivelmente ele via isso. Outros astronautas Devem reportam ver. esse tipo de... Exatamente. Não, é sensacional. Cara, eu acho esse estudo do Sol, assim, um negócio lá maneiro. E nessa aqui desse final de semana, da foto que eu coloquei aqui, o pessoal... Hoje já tem... O pessoal fica tranquilo também. Hoje tem, cara, vários sistemas que você monitora. Eu sigo um site que é Space Weather Live. Que tem todos os gráficos, tem todas as coisas e tal. E quando teve esse aí, eles falam lá quais os possíveis consequências disso. Sim, todo o range. É nesse muito bom aqui, aquele site. É bom demais. Nesse do final de semana, era blackout de comunicação de rádio. Sim. Então você ia ter problema tentando comunicar com rádio e uma pequena chance de algum blackout elétrico poderia acontecer por conta desse do final de semana. Eu não sei se você te lembra, a gente estava falando um pouco do passado, né? Quando eu era criança, acontecia muito de aparecer no meio da programação blackout devido a distúrbios. Te lembra disso? Eu lembro, claro. Então, claro. Isso muito diminuiu, não é? Por quê? Porque se aprendeu como é que funcionava e começou a se desenvolver tecnologia justamente para blindar essa... E afetar o menos possível. Exatamente, tinha mesmo, tinha muito. Te lembra? Claro, eu me lembro. Tinha muito mesmo. E isso tudo que a gente está falando, para quem tiver interesse, a gente chama Space Weather, em inglês, que é o clima espacial, que é tão importante quanto o clima aqui na Terra, porque é isso aí, cara. Você está com seus satélites ali. Hoje, isso é uma das coisas principais por causa do nível de tecnologia que a gente... Se a gente estivesse vivendo na época das cavernas, cara, vem aí, cara, estamos nem aí para esse negócio. Mas hoje, pessoal, nós somos uma civilização altamente tecnológica. A gente depende disso para tudo hoje. Então vem um negócio desse, a gente não está entendendo, não está monitorando ou não está tentando prever, Exato. porque tem esse trabalho de previsão também, né? É complicado demais, cara. Então é uma área super importante isso aí, né? É muito mesmo. E tem impacto social e econômico grande. A gente estava vendo a aurora antes ali, né? Imagina que você tem quantos voos cruzando aquela região, porque você tem os voos transpolares, né? Ligando os Estados Unidos e a Europa, principalmente. E aí pode dar ou a Ásia também. Pode dar. E a tripulação ela tem que levar dosímetros, porque ela está cruzando a região onde ocorre a aurora. Então tem realmente um impacto comercial e todos os programas de monitoramento são por isso, porque tem gente realmente exposta em diferentes regiões, sistemas de comunicação são expostos, seguradoras, imagina quanto custa um satélite de comunicação. É verdade. Então tem todo um interesse desse pessoal que trabalha com seguros, resseguros. E tem centenas de satélites de comunicação. Por exemplo, imagina quanto deve ser o seguro daquela rede do Elon Musk. Do Elon, né? Starlink, que tem dezenas, centenas agora de satélites. Milhares já, 1.700. Já tem 1.700? 1.700, é. Cara, aquilo ali é fantástico também, outro... Aquilo ali é demais. Agora, uma pergunta assim, porque a gente viu ali na foto da aurora, no meio não tem nada, né? Ela cria um negócio em volta, né? Porque justamente é onde as partículas estão aprisionadas, né? As partículas, elas não estão uniformemente distribuídas. Então, tem duas regiões principais. Um cinturão interno e um cinturão externo. O interno, você tem principalmente prótons aprisionados, tem elétrons também. E o cinturão externo, você tem elétrons, principalmente. Claro, tem de tudo, né? E se você olha a configuração do campo magnético, você vê que ele projeta como se fosse um donut, alguma coisa assim. Entendi. E naquele meio, justamente é onde não tem as linhas aprisionadas, né? Você pode ter, claro, partículas vindo direto do vento solar, né? Mas não é nem perto das que já estão... Já estão ali. Isso é legal demais, né?